Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Os planos das Forças Armadas de realizar uma checagem paralela da totalização de votos nas eleições deste ano marcaram nesta semana mais um capítulo do embate em torno do processo eleitoral brasileiro. Militares iriam até as sessões eleitorais para ter acesso aos boletins de urna, que são aqueles documentos emitidos após a votação, e depois fariam uma comparação dessa contagem com as informações compiladas e divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nosso analista Gustavo Uribe apurou que a intenção dos militares é fazer uma checagem de pelo menos 385 boletins de urna. Assim que a informação sobre a checagem paralela dos militares foi revelada, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota para negar qualquer acordo com as Forças Armadas para que elas tenham acesso aos dados brutos da Justiça Eleitoral. A reportagem da Folha de São Paulo disse duas coisas. Primeiro, confirmado pela CNN, que os militares vão fazer uma checagem paralela de votos utilizando pelo menos 385, 400 urnas eletrônicas. Uma segunda parte da reportagem da Folha de São Paulo dizia que o Tribunal Superior Eleitoral havia decidido ceder às Forças Armadas acesso à base bruta do sistema de votação. Isso não é verdade. E foi por isso que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota bastante forte para deixar claro que o boletim de urna está lá e se as Forças Armadas quiserem, abre aspas, fazer a checagem de uma, de 10, de 300 ou de todas as urnas, fecha aspas, elas podem, assim como qualquer cidadão. Mas o acesso ao sistema bruto de votos é dos tribunais regionais eleitorais. Depois da manifestação do TSE, o Ministério da Defesa negou ter solicitado acesso privilegiado aos dados da apuração. A pasta afirmou que seguiria respeitando a competência legal da Justiça Eleitoral sobre o pleito. Apesar disso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, cancelou uma reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Nos bastidores, segundo a apuração da CNN, essa informação, essa notícia de que os militares planejavam, uma checagem paralela dos votos foi mal recebida, principalmente pela cúpula da Corte Eleitoral. Inicialmente, o objetivo dessa nova reunião entre o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, era para tentar avançar em relação àquelas sugestões das Forças Armadas para as eleições desse ano, Desde o ano passado, as Forças Armadas têm apresentado questionamentos à segurança do sistema eleitoral e sugerido alterações no processo de apuração. Na última terça-feira, o TSE acatou uma dessas sugestões e aprovou um projeto piloto que prevê o uso da biometria no teste de integridade das urnas nas eleições deste ano. O teste de integridade é uma das etapas de auditoria realizada nas eleições. Esse teste simula uma votação normal e leva em consideração as circunstâncias que podem ocorrer durante a eleição. 640 urnas serão destinadas a esse teste de integridade. E deste total, um percentual de 5 a 10% será usado nesse projeto piloto de teste de biometria, em no mínimo 5 estados e também no Distrito Federal. Mas afinal, como funcionaria essa checagem paralela dos militares? Sobre essa e outras questões, conversamos com o nosso analista de política, o Gustavo Uribe. Gustavo Uribe, que saudade! Obrigada por estar aqui conosco no Item Mais. Bem-vindo. Também estava com saudade, Carol. Abraço a todos. Uribe trabalhando bastante, sempre, claro. Afinal, o ano eleitoral é isso, a correria ainda maior. E Uribe, a gente acompanhando agora essa proposta das Forças Armadas de uma fiscalização inédita nessas eleições. Como é que funcionaria essa fiscalização, Uribe, essa contagem paralela? O que os militares querem com isso? Carol, houve um telefone sem fio, na verdade, na relação entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa. O que o Ministério da Defesa propõe é uma espécie de checagem. É uma checagem que eu, você, todos que estão nos ouvindo, pode fazer, porque esses dados são públicos. No interior do país, por exemplo, há muitos anos, você tem uma conferência dos boletins de urna. Quando acaba a votação em uma sessão eleitoral, o boletim de urna aponta quanto cada candidato recebeu e é colocado na frente da sessão eleitoral. Muitas cidades do interior, cidades pequenas, muitos candidatos passam de sessão eleitoral em sessão eleitoral fazendo os cálculos. O que querem os militares? Eles querem fazer um tipo de contagem, checagem paralela. Foi utilizada a palavra apuração paralela, que é errônea e por isso deu uma confusão.
O que eles querem fazer é pegar pelo menos 385 sessões eleitorais, esses boletins de urnas, e checar com o site do Tribunal Superior Eleitoral, que você tem a divulgação desses boletins de urna, para saber se batem ou não as informações. O Tribunal Superior Eleitoral já havia anunciado que colocará todos esses boletins de urna quando acabar as eleições, no site, no portal oficial. Então, os militares queriam fazer essa checagem. O problema é que a maneira como essa informação foi veiculada acabou azedando o leite da Justiça Eleitoral. Foi veiculado que seria uma apuração paralela, ou seja, não apenas uma checagem, que as Forças Armadas fariam uma apuração dos votos. Segundo, que haveria uma apuração em tempo real, o que não é verdade. Aconteceria apenas depois da divulgação do resultado final das eleições. Houve, então, este telefone sem fio, o ministro Alexandre de Moraes ficou bastante irritado e decidiu não se encontrar novamente com o ministro Paulo Sérgio Nogueira, do Ministério da Defesa. Este encontro não estava marcado na agenda oficial, mas era extraoficial. Não há mais discussão. O próprio ministro Alexandre de Moraes já deixou claro para as Forças Armadas, em conversas reservadas, que não haverá um novo encontro até o primeiro turno. Uribe, você traz para a gente a informação de que não deve acontecer uma nova reunião entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa. Militares e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral não devem se encontrar até o primeiro turno das eleições. Mas a gente lembra, Uribe, que a expectativa, quando o Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do tribunal, era de que seria uma gestão baseada muito no diálogo com os militares. Em certa medida, essas expectativas foram frustradas? O caldo entornou, Carol. Você tinha uma relação até o levantamento de uma bandeira branca que acabou ocorrendo no mês passado, quando ambos se reuniram e definiram 3 pontos. Quais eram os 3 pontos do acordo? Primeiro, as Forças Armadas iam reconhecer que as urnas eletrônicas não são fraudadas. Segundo ponto, que as Forças Armadas fariam esse tipo de checagem, mas aí houve a veiculação do nome de apuração paralela e acabou mudando um pouco qual era o discurso das Forças Armadas. E terceiro, a avaliação desse projeto piloto do teste de integridade. E isso amargou um pouco a relação de Alexandre de Moraes com as Forças Armadas. Isso não significa que isso não pode ser melhorado ou pelo menos superado no segundo turno. Isso é até o primeiro turno. Até o segundo turno, que é o mesinho, lá no mês de outubro, ainda há a possibilidade de um encontro de Alexandre de Moraes com as Forças Armadas para arrefecer os ânimos, colocar panos quentes e melhorar a relação. Você tem toda a razão. Havia uma expectativa muito grande sobre Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes sempre foi próximo dos militares. Ele foi secretário da Segurança Pública de São Paulo e lidava tanto com o alto comando do Exército, como lidava também com a questão da Polícia Militar de São Paulo. Ele malha em São Paulo, numa academia onde há vários generais da reserva e da ativa, por exemplo. Então ele tem uma boa relação. A questão é que esse telefone sem fio acabou atrapalhando o processo. E é uma crítica, viu, Carol, dentro das próprias Forças Armadas, pelo posicionamento do ministro Paulo Sérgio Nogueira. Essa questão das urnas eletrônicas era uma questão que deveria ser eminentemente técnica e virou uma questão eminentemente política. Paulo Sérgio Nogueira, ele está à frente de um cargo que é político, que é o Ministério da Defesa. Mas essa não é a avaliação do alto comando das Forças Armadas, onde você tem oficiais da ativa. No alto comando das Forças Armadas, há uma avaliação de que Paulo Sérgio Nogueira politizou a questão para agradar o presidente Jair Bolsonaro e que isso prejudicou a imagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E que, passado o primeiro turno da eleição, é necessário fazer um aceno mais concreto. Inclusive, acenos de bastidor já foram feitos, inclusive por integrantes do alto comando do Exército, que não aceitam a possibilidade de que haja uma ruptura institucional no país caso Jair Bolsonaro perca as eleições. Então, o que a gente tem visto é que, apesar da postura do ministro da Defesa, no alto comando do Exército, das Forças Armadas, você tem uma avaliação de que não há possibilidade de um golpe militar no Brasil. E esse ruído na relação entre Tribunal Superior Eleitoral e militares pode também provocar ruídos no primeiro turno das eleições, no que se refere às críticas à urna eletrônica, Uribe? Até agora, Carol, isso tudo vai depender do resultado do primeiro turno. As pesquisas mostram que você tem uma tendência maior de que não seja definido no primeiro turno. Tivemos a IPEC, ex-Ibope, que mostrou que ainda há essa possibilidade, mas dentro da margem de erro. Caso a disputa vá para o segundo
turno, você não tenha muita possibilidade de uma reclamação geral a respeito das urnas eletrônicas, porque você terá o segundo turno da disputa. Agora, se a eleição for definida no primeiro turno, aí sim, aí é uma expectativa de que aliados do presidente Jair Bolsonaro questionem o resultado. Mas há uma avaliação no Congresso Nacional que fica um pouco mais difícil para o presidente Jair Bolsonaro questionar o resultado, porque o primeiro turno define também o Congresso Nacional. Então, a partir do momento que o presidente Jair Bolsonaro questiona a eleição dele próprio, ele estará colocando em risco a eleição de deputados e senadores, inclusive da base aliada. E aí sim, você colocaria em suspeita a eleição de vários parlamentares. Então ele não teria respaldo nem mesmo do Congresso Nacional para qualquer questionamento. É por isso que a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha tanto para uma definição no primeiro turno, porque avalia que ficaria mais difícil para que houvesse uma contestação das urnas eletrônicas. Uribe, em que medida a aprovação da biometria no teste de integridade apazigua os ânimos entre o TSE e os militares? Carol, o teste de integridade não foi feito na completude como queriam as Forças Armadas. É um projeto piloto. O que eles queriam, na verdade, é que todas as urnas do teste de integridade passassem pela biometria digital e com a votação com eleitores comuns. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu atender a essa demanda, mas não na completude. Ainda assim, arrefece bastante o clima de animosidade que vinha se desenhando nos últimos dias. É uma tentativa da Justiça Eleitoral de fazer com que o Ministério da Defesa defenda as urnas eletrônicas e não conteste o resultado das eleições. Agora, a expectativa do Ministério da Defesa é que, pelo menos no segundo turno ou, eventualmente, nas eleições municipais de 2024, todo o teste de integridade seja feito com biometria digital e com a presença de eleitores comuns. Gustavo Uribe, sempre muito bom falar com você, que traz pra gente informação, bastidor, contextualiza aqui todos os assuntos e a gente, claro, te espera numa próxima. Até! Eu que agradeço, Carol. Um forte abraço. A participação das Forças Armadas nas discussões sobre a segurança das urnas é reflexo das críticas que o presidente Jair Bolsonaro faz ao processo eletrônico de votação. Até hoje, nenhuma fraude foi comprovada em eleições realizadas no país desde que o sistema foi adotado, em 1996. Testes de segurança realizados por especialistas de diferentes instituições têm repetidamente confirmado a confiabilidade das urnas eletrônicas. Os resultados dos testes públicos nas urnas eletrônicas que vem acontecendo desde novembro do ano passado, que esses resultados mostram uma melhoria, uma maturidade do sistema eleitoral brasileiro. Essa foi a conclusão de uma comissão avaliadora que fica no Tribunal Superior Eleitoral, mas é composto por representantes do próprio TSE, do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, além da Sociedade Brasileira de Computação e também de 3 acadêmicos renomados na área de tecnologia da informação. Uma pesquisa do Datafolha, realizada em agosto, apontou que 79% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas. Em março, no entanto, o índice era maior, de 82%. E é sobre a confiabilidade do nosso sistema que conversamos com o André Luiz de Medeiros Santos. Ele é pesquisador, professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e integrante da Comissão de Transparência das Eleições, criada pelo TSE. André, muito obrigada por nos atender no Item Mais. Bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso, André. Há pouco, quando lhe apresentei, fiz referência à Comissão de Transparência criada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Você é um dos integrantes desse comitê. Conta pra gente, André, qual que é a função dessa comissão? Como que ela garante a transparência, principalmente no que se refere à apuração dos votos? A comissão foi criada no ano passado justamente com o objetivo de ampliar essa transparência e os mecanismos que existissem de verificação do processo todo eleitoral. E aí, com diversos integrantes, eu fui um dos convidados a participar da comissão, e na comissão o trabalho foi principalmente de fazer sugestões, inicialmente, de sugestões justamente de como ampliar a transparência e viabilizar justamente que a gente tenha uma eleição mais tranquila possível. Desde que as urnas eletrônicas foram criadas, André, nunca houve fraude nas urnas. O que garante a segurança desse processo?
O que garante a segurança do processo eleitoral e, no caso, particularmente das urnas, né, do processo de totalização depois feito pelo TSE, são justamente os diversos mecanismos que foram desenvolvidos ao longo desses anos, né, tornando a urna eletrônica cada vez mais segura. Então, ela tem um projeto, todo o projeto ele é feito pensando na segurança do processo eleitoral, e isso é feito de diversos momentos, é feito algum tipo de avaliação, né, algum tipo de auditoria. Então, você tem mecanismos de fazer isso antes da eleição, né, como a gente teve os testes de segurança, onde convidam hackers para tentar quebrar a segurança da urna eletrônica. Você tem o processo de acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas, que foi feito esse ano também mais amplamente. No dia da eleição tem ainda outros testes que são feitos e é possível fazer auditorias posteriores também. Então, são vários mecanismos, tanto em relação à urna e à totalização, mais ainda porque você tem como facilmente confrontar os resultados que saem da urna eletrônica, que não é conectada na internet, né? Então, no final do dia, ela emite um relatório. Esse relatório, né, esse boletim de urna, você pode conferir com a totalização que é feita pelo TSE e refazer, se fosse o caso, até essa totalização, e é um processo muito transparente e muito seguro. André, militares também fazem parte dessa comissão de transparência das eleições e eles sugeriram uma contagem paralela dos votos. Hoje, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral garante que qualquer cidadão pode entrar e fazer essa contagem, essa contabilidade. No que esse método proposto pelas Forças Armadas se diferencia? A proposta das Forças Armadas de fazer essa avaliação, nessa totalização paralela, é um processo que justamente já era possível, né, em outras eleições, porque o resultado dessa totalização, boletins de urna, né, como eu mencionei anteriormente, os boletins de urna são confrontados facilmente entre o que é emitido no final do dia e o que é registrado no TSE, e depois é basicamente um somatório desses boletins que é feito pelo TSE. Isso aí, historicamente, já é publicado, né? Você procurar na internet, tem lá os resultados das últimas eleições e qualquer cidadão pode baixar esses boletins e fazer a sua totalização. É um processo totalmente viável de ser feito. Normalmente, esses resumos dos boletins, né, com todos os boletins, ele ficava disponível alguns dias depois da eleição, e havia informação de que ele seria disponibilizado, vamos dizer, mais imediatamente após a eleição. Então, assim, eu acredito que o ideal seria realmente usar essa informação que já vai ser disponibilizada pelo TSE, porque a preocupação que eu vejo é só de realmente o quanto que isso muda o processo, né, do trabalho que já estava previsto, já é feito há muitos anos pelo TSE. Porque, fora isso, não há nenhuma dificuldade, como você mesma falou, qualquer cidadão pode baixar essas informações, totalizar e fazer essa confrontação entre o que está em cada urna e o que está armazenado no TSE e garantir que a totalização é feita de forma totalmente transparente e confiável. A partir do momento em que a gente fala de uma contagem paralela, isso pode ser usado contra o processo eleitoral? Há esse risco? O risco seria se houvesse alguma divergência, mas isso aí, os processos existem, né, e essa transparência toda existe justamente pela confiança que a gente tem e, de toda forma, é possível fazer essa verificação, né, a posterior, já era possível. Então, dias depois, qualquer cidadão poderia, antes, fazer essa totalização e verificar se houve alguma e questionar se houvesse alguma discrepância. Eu acredito que a possibilidade de alguma inconsistência é extremamente remota, porque é muito simples, é um processo muito simples de confrontação e verificar qualquer divergência seria facilmente verificada. O que ocorre algumas vezes é que pode haver uma urna que é impugnada, então às vezes é possível que alguma coisa mude posteriormente, mas são coisas, vamos dizer, ínfimas, né? É uma quantidade de urnas impugnadas, eu imagino que hoje em dia é extremamente pequena e é uma situação extremamente rara de acontecer. Então, não é nada que interfira nos resultados de uma eleição nacional. Para a gente encerrar, André, acredito que seja muito importante sempre trazer esse alerta com relação à segurança das urnas eletrônicas do nosso processo eleitoral. Quais são hoje os mecanismos disponíveis que garantem a segurança das nossas eleições? Como eu falei, são vários mecanismos de testes que podem ser feitos, né, para garantir a auditoria e a confiabilidade de todo o processo. Então, a gente tem acesso ao código-fonte, que foi aberto um ano antes dessa vez, né? Teve agora o código-fonte foi aberto para algumas universidades, inclusive a Universidade Federal de Pernambuco. A gente fez uma parte desse trabalho também. No dia da eleição, são feitas verificações, né, no teste de integridade ali feito durante o próprio dia, simulando a eleição, para garantir que as urnas estão totalizando todo o processo de forma correta. É mais uma garantia.
e auditorias possíveis posteriormente também. Então, assim, o que garante a eleição é justamente esse conjunto de mecanismos de segurança, né, do projeto da urna e do processo todo da maneira como é feito, que assegura para a gente essa transparência, essa confiança, essa possibilidade de auditar e confiar nos resultados que vão ser divulgados no dia da eleição. André, mais uma vez, obrigada por essa conversa esclarecedora aqui no Item Mais e até uma próxima. Obrigado, foi um prazer. É o Item Mais de olho nas eleições. Voltamos amanhã com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.